Hoje vamos tirar aplicações do final de Apocalipse 13 para então prosseguirmos para o estudo de Apocalipse 14 em diante. Vamos lá? Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Pois bem, Apocalipse 13, versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Essa segunda besta, nós ficamos sabendo depois do estudo, que é o falso profeta. Ele aponta para líderes religiosos, de maneira geral, que servem a Satanás e não a Deus. A aplicação aqui é óbvia. Nem tudo o que parece espiritual é de origem divina. De fato, muitos pastores falam de Deus, mas falam com a voz do inimigo. Como assim? Ensinam aquilo que o diabo quer ensinar e não aquilo que diz a Bíblia. Um exemplo muito comum são esses pregadores que usam a palavra de Deus, mas distorcem o evangelho. E distorcem para quê? Para enriquecer, para promover ideologias anticristãs e também, é claro, para manipular pessoas. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, é falar como dragão. Sendo assim, desconfie de mensagens que soam agradáveis, doces, atraentes, mas que no final levam à desobediência, ou então tiram o foco do verdadeiro evangelho. Toda vez que um profeta enfatiza outras coisas acima da necessidade do arrependimento e de crer em Cristo, cuidado, você pode estar diante de um falso profeta. Versículo 12 diz: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. A segunda besta, o falso profeta, promove a adoração à primeira besta, que é o anticristo. Como assim? Todo falso profeta encoraja idolatria e submissão ao poder anticristão, ao anticristo, àqueles líderes que são contra Cristo, contra os ensinos bíblicos, contra a igreja. Esse tipo de profeta, ele fala das autoridades políticas não crentes como se fossem normais, como se não devêssemos temê-las, mas sim respeitá-las, aceitar o seu ponto de vista. Enfim, pregam um liberalismo com respeito a posturas anticristãs, posturas que atacam a Bíblia, o Evangelho, a igreja, e muitos crentes nesse papo furado de aceitação cega dos contrários, acabam deixando entrar em sua mente e em sua vida muitas e muitas ideias não cristãs. Para evitar esse tipo de problema, não vote em políticos indicados por falsos profetas. Não faça isso. Mas, professor, se o pastor da minha igreja, se ele está indicando o líder político no qual eu devo votar, ele não está fazendo isso para o meu bem? Deveria. Mas não fique só com a indicação dele. Preste atenção. Estude, analise, pesquise aquelas pessoas que ele está indicando. Se você perceber que elas vão contra aquilo que você acredita em termos de fé, desconfie do seu líder. Lembre-se da advertência bíblica. Maldito o homem que confia no homem. Além disso, em Atos 17, aprendemos com os bereanos que tudo deve ser conferido nas Escrituras. E lá no texto, eles conferiam aquilo que Paulo dizia. Agora imagine, se até aquilo que o apóstolo Paulo ensinava, pregava, discursava, era conferido nas Escrituras para ver se batiam com o ensino de Deus, que dizer outros homens e mulheres que abram a boca supostamente para falar verdades. Não é assim não. É preciso conferir. Ah, mas eu não conheço a Bíblia o suficiente para saber se a pessoa está indo
a favor ou contra a palavra. Então, considere estudar mais para ter condições de analisar aquilo que você ouve. Versículo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Isso mesmo, falsos profetas são capazes de realizar coisas incríveis. Se não fosse assim, jamais enganariam tantas pessoas, não é verdade? Normalmente, eles demonstram também grande inteligência, domínio da palavra no sentido da oratória, enorme carisma e sem falar que é possível até mesmo eles demonstrarem algum poder. Não há aqueles que até parecem derrubar pessoas em cultos e coisas assim? Não houve há pouco tempo uma febre de pregadores que apenas jogavam o próprio paletó sobre as pessoas na igreja e elas caíam? Ou então, com um simples toque de suas mãos na pessoa, essa pessoa ia ao chão? A segunda besta, a besta que sai do mar, o falso profeta, realiza sinais sobrenaturais para validar sua autoridade. Mas é uma falsa espiritualidade, baseada, sabe em quê? Em espetáculo. Há muita gente que ama espetáculos e até vão atrás de pessoas assim. Saem de suas próprias igrejas procurando esses pregadores que realizam coisas impressionantes. Eu não vi até hoje nenhum falso profeta fazer descer fogo do céu. Pode ser que esse feito citado aqui no versículo seja algo específico do falso profeta final, aquele que vai surgir junto com o anticristo final. Mas isso não muda o fato de que os falsos profetas de hoje são capazes de coisas impressionantes também. Por isso, não se assuste se ouvir algo a respeito disso nos dias de hoje. Que aplicação podemos tirar deste versículo? Que milagres não são prova de verdade. O milagre não é um carimbo de autenticidade, entendeu? Não é porque algo incrível foi feito que isso valida aquilo que foi dito. Sem falar que os sinais, eles também podem ser falsificados. O verdadeiro profeta, meu irmão, minha irmã, ele aponta para Jesus, não aponta para si mesmo. É muito comum que falsos profetas se exaltem o tempo todo, e isso com certeza não é de Deus. Portanto, curas, revelações, fogo, entre aspas, em cultos, podem até impressionar, mas se não levam à santidade, se não levam ao arrependimento de pecado, podem sim ser engano. Julgue tudo pela palavra, como os bereanos que eu acabei de citar faziam. Versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida à espada, sobreviveu. O falso profeta, ele vai promover, como eu já disse, uma atenção ao líder político anticristo, aquele que age contra Deus, contra a Bíblia, contra a igreja. O falso profeta vai estimular uma verdadeira idolatria a ele, ao anticristo. Mas, professor, o versículo diz que vai fazer uma imagem à besta. E eu jamais, em sã consciência, ajoelharia diante de uma estátua. Eu jamais faria isso. Sim, mas cuidado com a idolatria disfarçada de fé. Como assim? Preste atenção no que eu vou dizer agora. Imagens, elas podem ser físicas ou simbólicas. Alguns exemplos de imagens simbólicas: status, líderes, sucesso, política, ideologias, não é assim? Todas essas coisas podem ser imagens de idolatria na nossa vida. Quantas pessoas não caem de amores pelo desejo de terem status, não caem de amores por determinados líderes, pelo sucesso, pela política? Eu, inclusive, conheço pastor
que deixou de ser pastor para se tornar político. Não caem de amores por ideologias, defendem ideologias que não são a ideologia bíblica, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Não pense que somente o fato de se ajoelhar diante de uma estátua literalmente, é que pode ser classificado como idolatria. Observe o que Jesus disse lá em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Viu? As riquezas podem atuar como um senhor em nossas vidas. Logo, não são apenas estátuas que conseguem fazer o papel de Deus. Percebe? Católicos se ajoelham diante de estátuas. Mas quantos de nós não têm se ajoelhado diante de líderes, status, sucesso, política, ideologias? Se a sua fé está mais firmada em objetos, como óleo, pulseira, campanha, correntes. Fiquei sabendo de uma igreja aí que promovia uma corrente de oração. Se você fosse à igreja toda semana, durante 7 semanas, para fazer determinado pedido, a igreja garantia que ao final dessa campanha, dessa corrente, você receberia o que pediu. Eu pergunto, e a vontade de Deus nessa história? Onde é que fica? Deus é obrigado a conceder alguma coisa depois de feita uma campanha? Depois de realizada uma corrente? Você não percebe que isso não tem lógica nenhuma? E o plano de Deus para a sua vida, onde é que fica? Nós podemos fazer 1000 correntes, 1000 campanhas, podemos derramar óleo sobre nossas cabeças, fazer o que for. Se não for da vontade de Deus, não adiantará nada. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, pediu para que Deus retirasse dele um espinho na carne. Paulo pediu 3 vezes e 3 vezes ouviu não. Como pode tantos crentes caírem numa esparrela dessas? Se sua fé está firmada em alguém, um pastor X, um apóstolo Y, você pode estar se curvando a uma imagem da besta, sabia? Eu reconheço que estátuas literais não teriam força sobre um crente comum. Agora, com respeito às outras coisas, já não tenho tanta certeza. Versículo 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Embora a gente entenda que a maior parte da demonstração de poder por parte dos instrumentos do diabo não passe de farsa, reconhecemos que o diabo é capaz, sim, de demonstrar algum poder verdadeiro. Lembra que lá no Egito, quando Moisés começou a invocar as pragas, os próprios magos do Egito conseguiam reproduzir as primeiras delas? Pois é. Quando Moisés lançou seu cajado sobre o chão e este virou uma cobra, os magos também fizeram isso. Só que lá no texto, a cobra originada pelo poder de Deus engoliu as outras cobras, a dos magos. Sim, Satanás pode demonstrar algum poder e os falsos profetas que seguem ao diabo podem demonstrar também, ainda que o poder de Deus seja superior. Quanto a isso, quero dizer algo muito importante para você. Mesmo esse poder demonstrado pelos falsos profetas, eles só ocorrem pela concessão divina. Sabe por quê? Porque ninguém pode exercer nenhum tipo de poder se por Deus não for concedido. As palavras aqui deste versículo que nós acabamos de ler, elas dão a entender que Deus mesmo concederá que o falso profeta realize esse feito extraordinário. Por quê? Por causa da presença do passivo divino. Essa expressão, ele foi dado. Quando surge uma expressão assim, é porque foi Deus quem concedeu. Fora isso, é possível também que um falso profeta se utilize de alguma tecnologia para forjar milagres. Isso não é possível?
Claro que é. De fato, a tecnologia avançou muito. Quem nos garante que amanhã alguém não poderá manipular uma estátua se utilizando da ciência para enganar os crentes mais ingênuos? Mas qual aplicação nós podemos tirar desse versículo aqui? A aplicação de que nós temos de ser fiéis a Deus, mesmo que isso custe algo para nós. Por quê? Porque os verdadeiros adoradores, eles resistem, mesmo sob ameaças. Falsos profetas não terão qualquer receio de eliminar até mesmo pessoas crentes, se estas não se curvarem diante daqueles que forem recomendados em seus púlpitos. E isso também revela que os falsos profetas, no fundo, não estão nem aí para as ovelhas. Eles são lobos devoradores que só querem dominá-las e também explorar tudo que elas têm. Sua verdadeira fidelidade é devida apenas ao diabo. Lembre-se, porém, de Sadraque, Mesaque, Abednego. Nabucodonosor queria que eles se curvassem diante da estátua, e eles não se curvaram, preferiram ser lançados na fornalha. Mas foi ali que eles viram a ação de Deus em suas vidas, para nunca mais esquecerem. Versículo 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. A marca na mão ou na testa, nós já estudamos, representa lealdade prática nas ações das pessoas e também lealdade ideológica na mente. A pessoa pensa do mesmo jeito que o sistema anticristão. Por que isso? Porque a besta, na verdade, ela quer controle total sobre a nossa mente e sobre as nossas ações. A aplicação aqui é que nós temos de refletir. Quem tem guiado sua mente e suas ações? Sim, porque a marca, ela não é um chip físico, como muitos ensinam, não. A marca é uma mentalidade e um modo de viver. Uma mentalidade e um modo de viver que negam a Cristo. Se você toma decisões baseadas no sistema, isto é, baseadas no sistema pecaminoso, em que o ego, a ganância e o prazer imperam, em vez de tomar decisões baseado na vontade de Deus, saiba que a sua mente e as suas mãos já estão marcadas, espiritualmente falando. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que milhões de pessoas já carregam a marca da besta em suas vidas. Ou tem a marca nas mãos, porque fazem o que não deveriam fazer, ou tem a marca na fronte, porque pensam o que não deveriam pensar. Tanto suas ações quanto suas mentes estão conectadas com os propósitos do inimigo. Que pena, não? Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Há restrição econômica para quem não se submete à besta. Sabe por quê? Porque isso é uma tentativa de controle total da vida cotidiana. Os líderes não crentes, eles sempre vão favorecer pessoas que pensam como eles em relação a Deus, em relação a Cristo, à Bíblia, à igreja. E eles vão dificultar a vida dos verdadeiros crentes. Como? Por meio de leis, por meio de programas de governo, por meio de pautas antibíblicas. Dê uma lida no programa de governo de muitos desses partidos que estão aí. E veja, se não tem ali muitas e muitas coisas que contrariam a vontade de Deus. Olha, meu irmão, prepare-se para viver pela fé, viu? Pode chegar um tempo em que seguir a Cristo vai significar perder privilégio, perder o acesso a benefícios estatais. Você está preparado para isso? Se não, comece a se preparar. Por fim, vamos ao versículo 18, o último do capítulo 13. Diz assim: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora,
esse número é 666. O número 666 simboliza um homem, porque o homem foi criado no sexto dia, então simboliza um homem, especificamente o anticristo, contra a Trindade. Por isso que é 666. Só que esse homem, ele não está sozinho, não. Ele tem em sua companhia o diabo e o falso profeta, que estão sempre com ele nessa afronta a Deus. Qual aplicação podemos tirar deste último versículo? Viva com discernimento espiritual. Não se deixe levar por aparências. Sempre observe o que pensa e o que diz aquele que está à frente do poder político e também do poder religioso. Anticristos, falsos profetas, os dois sempre estarão presentes durante toda a era da igreja. Então é muito difícil que você passe por este mundo e não se depare com eles. Pode ser que hoje mesmo na sua vida exista um anticristo ou um falso profeta, ou os dois. Há políticos, por exemplo, que defendem o homem no centro. A autoajuda sem Deus. Para crente não existe autoajuda, não. Para crente é sempre Deus ajuda. Não tem esse papo de autoajuda. Mas há políticos que vivem e defendem esse tipo de pensamento. Há religiosos que pregam espiritualidade sem arrependimento. Sabia? Você vai à igreja deles, ouve de tudo, menos sobre necessidade de confessar pecados, necessidade de se arrepender, pregam poder sem serviço humilde. Ora, desconfie, nós não estamos mais em condições de viver neste mundo sem uma atenção crítica a tudo que nos cerca. Que Deus abençoe o seu povo nessa batalha.